Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Filipenses, Novo Testamento, capítulo 2, versos 14 e 15. É bom, nem que seja só de vez em quando, é bom estar na casa do Pai com todos vós. Muito bom. Filipenses, capítulo 2, versos 14 e 15. Diz assim: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Agora vou-vos ler a minha versão NVT, que é uma versão mais recente, diz assim: Façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Amém? Senhor Espírito Santo, nós te damos graças pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa e te pedimos que possas ministrar aos nossos corações cada uma das palavras que for lançada hoje, cada um dos versículos, cada um dos ensinos que tu tens para nós. Não seja apenas um homem a pregar isso, mas seja o teu Espírito Santo a colocar nos nossos corações, a gravar no nosso espírito, para que a gente entenda a importância de sermos luz no mundo, sermos aqueles que trazem a luz de Jesus. Cada um de nós hoje possa sair daqui com esse entendimento, com essa noção, com essa visão da importância que nós temos, cada um de nós, para os planos que o Deus Todo-Poderoso tem nesta terra. É o que eu oro no nome santo de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém. E amém. Pois nós estamos a chegar ao fim do mês de março, não é? Hoje mudou a hora, não é? A primavera chegou a semana passada e, na realidade, nós estamos a terminar o mês das famílias, em que nós jejuamos e oramos diariamente pelas nossas casas. E eu sei que esta palavra que o Senhor nos trouxe hoje é a palavra que o Senhor quer que seja ministrada no último dia em que nós estamos juntos como igreja sobre famílias. Porquê é que o apóstolo Paulo, que escreveu esta carta à igreja de Tessalónica, porquê é que ele fala em sermos luz que brilhe neste mundo? Porque é que ele fala, ou na versão anterior, sermos astros, na outra versão? O apóstolo Paulo não está de forma alguma a comparar-nos a Jesus. Nós não nos podemos comparar a Jesus, amém? Jesus é o nosso irmão mais velho, Jesus era o Filho unigênito que Deus enviou sobre a terra, e quando o Senhor se entregou no Espírito naquela cruz do Calvário, o Senhor deixou de ser unigênito para ser primogênito, o nosso irmão mais velho. Mas nós não nos podemos nunca comparar a Jesus, amém? A gente tem que perceber quem é Jesus e quem nós somos. Mas nós podemos brilhar como Jesus. É o que o apóstolo Paulo diz aqui. O que ele está a dizer aqui é que nós podemos trazer a luz de Cristo neste mundo corrompido e perverso àqueles que vivem nas trevas. Como? Através das nossas vidas. Nós podemos ser esses homens e mulheres que levam a luz de Jesus onde quer que a gente esteja. Ou seja, nós podemos resplandecer nesse mundo perverso e corrompido. Eu não sei se algum de vocês viu o eclipse, semi-eclipse lunar que houve ontem, aqui em Portugal continental, entre as 10h40 e as 11, via-se 27% do Sol comido um pouquinho pela Lua. Isso é um eclipse solar parcial. Mas a Lua, por vezes, também tem um eclipse lunar, que é o contrário, ou seja, a Lua fica numa posição em que não consegue refletir a luz do Sol. Porque a Lua não tem luz, é um satélite, não é um planeta, nem é um astro, mas reflete a luz do Sol. Por isso é que de noite nós conseguimos ver a Lua a brilhar, porque o Sol reflete. Mas há momentos em que a Lua, que não tem luz, reflete a luz do Sol completamente. Ou seja, nós que não temos luz, podemos refletir a luz de Jesus, tal como a Lua, que não tem luz, consegue refletir a luz do astro, que é o Sol. Só que há um detalhe muito importante no verso anterior que o apóstolo Paulo nos diz, é que nós temos que fazer tudo sem murmurações, sem queixas, sem contendas e sem discussões. Este é o princípio que o apóstolo Paulo nos diz. Se fizermos isto tudo, podemos refletir a luz de Jesus. Fazendo aqui uma componente lógica ou de aritmética, se eu fizer isto tudo, não vou resplandecer a luz de Jesus. Tem que ser claro para nós. Se eu sou alguém que me envolve em contendas, em discussões, em querelas, em murmurações, eu não irei refletir a luz de Jesus, por muito que eu me possa pintar de uma cor muito brilhante, mas isso não vai acontecer. Nós só podemos refletir a luz de Jesus se não nos envolvermos em murmurações, contendas, discussões ou querelas.
Fazendo uma analogia com a Lua, novamente, se ela não refletir a luz do Sol, quando há o eclipse lunar, no hemisfério onde é a noite, há trevas completamente. Não há luz nenhuma, só a luz elétrica, é claro. Mas se a gente estiver num deserto, por exemplo, que não há luz, se a Lua estiver num eclipse lunar, não se vê nada. Só se calhar os mochos e os animais noturnos é que vem alguma coisa. Nós não conseguimos ver nada. A Terra fica toda em trevas. Se nós não refletirmos a luz de Jesus, a Terra ficará em trevas. Esse é um dos papéis da Igreja. É um dos papéis que nós temos. Não só ensinar, não só cuidar, mas podemos ser pessoas, homens, mulheres, jovens e crianças que refletem a luz de Jesus. Senão a Terra fica cada vez mais em trevas. Este mundo que está perverso e corrompido. E quando a Terra fica em trevas, a nossa casa fica em trevas. Porque se nós não refletimos em primeiro lugar na nossa casa, como é que a gente reflete no nosso trabalho? Como é que a gente reflete na nossa escola? Como é que a gente reflete quando vai às compras? Em primeiro lugar temos que refletir na nossa casa. Senão as trevas tomam conta disso. Portanto, dá para perceber a importância do que o apóstolo Paulo nos diz do alerta. Por isso nós temos estado a orar pelas famílias, porque é importante nós percebermos que temos de ter famílias, temos de ter casas que de uma forma sobrenatural refletem a luz de Jesus. É absolutamente importante isso acontecer. Eu acredito que nenhum de nós pretende, de uma forma direta, deixar de refletir a luz de Jesus. Da mesma forma que nenhum de nós de manhã acorda e diz: hoje, dia 30, às 9, hoje é o dia que eu escolhi para pecar. Isso não acontece. Só que a gente às vezes envolve-se em coisas que não deve. E quando nos envolvemos, deixamos de refletir a luz de Jesus. Por isso, é importante nós deixarmos de viver em contendas, em murmurações, em discussões, porque senão a consequência é deixarmos de refletir a luz de Jesus. Parece uma coisa tão simples, mas às vezes por uma coisa tão ínfima, uma coisa tão parva, uma coisa no trânsito, uma atitude irrefletida de alguém quando a gente está numas compras, qualquer coisa, ou até às vezes nós a falarmos uns com os outros, podemos entrar numa querela, numa discussão, e isso faz-nos afastar de quê? Do nosso papel de refletir a luz de Cristo para aqueles que nos rodeiam. E este é um propósito que todos nós, como filhos de Deus, devemos ter. É um propósito que nós temos que entender, que é importante. E o que é que significa a luz de Cristo? Agora vamos começar aqui a detalhar. E há versículos na Bíblia que nos dizem o que é isso. Na Bíblia, ser luz tem um significado. E nós podemos perceber melhor, ou olhar para o exemplo de quem? Jesus. Jesus é sempre o nosso referencial de vida. Jesus é sempre o nosso exemplo. Portanto, nós vamos ver em Jesus o que significa ser luz, a luz de Cristo. Abra a Bíblia comigo, em Mateus. Vamos ver aqui tudo do Antigo Testamento. Mateus 4,16. Vamos ver o que é que a Bíblia nos diz. Esta passagem fala-nos sobre o início do ministério de Jesus. Amém? Mateus 4,16, o Senhor diz assim: o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra onde a morte lança a sua sombra, uma luz brilhou. Este é um texto que nos fala do início do ministério de Jesus. Jesus apareceu, Jesus começou o ministério que durou cerca de 3 anos e meio, de curas, de milagres, de declaração de palavra, princípios. O povo judeu não conhecia apenas Deus como um Deus poderoso. Jesus trouxe ao povo judeu a visão de um Deus Pai, de um Deus que ama, de um Deus que cuida, não apenas de um Deus julgador, não apenas de um Deus todo-poderoso. Deus não deixa de ser todo-poderoso, mas Jesus trouxe a visão de um Deus Pai. Jesus trouxe esse brilho. Ou seja, todos viviam nas trevas onde a morte reina, mas através de Jesus a luz brilhou. Abra a tua Bíblia comigo agora em Lucas. É o 3º Evangelho. Logo no capítulo 1, temos uma profecia sobre a vida de Jesus. Lucas 1, os versos 78 e 79. Temos uma profecia que Zacarias declarou antes do nascimento de Jesus. Diz lá assim, olha o que Zacarias diz: graças à eterna misericórdia de nosso Deus, a luz da manhã, vinda do céu, está prestes a raiar sobre nós. Está a falar de quem? De Jesus. Para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte e nos guiar ao caminho da paz. Isto é o que Zacarias diz antes de Jesus nascer, quando Maria estava grávida de Jesus. Ou seja, ele começou logo a dizer: a luz que brilha está prestes a raiar sobre nós, está prestes a chegar essa luz. Agora abre no último Evangelho, João, capítulo 8, verso 12. Vamos ver o que o Senhor Jesus nos diz. Ou seja, nós vimos primeiro
alguém a falar sobre o início do ministério de Jesus, vimos uma profecia antes de Jesus nascer. Olha o que o Senhor Jesus nos diz agora em João 8,12. Diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, tudo o que foi dito antes de Jesus nascer, antes de Jesus começar o seu ministério, Jesus em carne e osso na terra, Deus encarnado na terra, diz assim: eu sou a luz do mundo. Aquele que me seguir não andará em trevas, mas terá luz. A luz da vida. Não é uma luz qualquer, é a luz da vida. Portanto, nós percebemos a importância de termos luz. Todos nós sabemos que se nós entramos numa sala sem luz, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente acende a luz. Não é? Todos nós sabemos que o dedo mindinho do pé é o dedo mais perigoso que há. Que a gente levanta-se da cama à meia da noite com sono, não vemos nada. Há sempre uma bendita cadeira ou qualquer coisa onde o nosso dedo mindinho, pá! Foi só comigo que isso já aconteceu. Acontece a toda a gente. Aquilo dói, meu Deus do céu. Dói muito, mas o inferno dói mais. Mas a verdade é que se a gente chega a uma sala, a gente acende a luz. Porquê? Para não batermos em alguma coisa. Porque não sabemos onde é que é a porta, onde é que é a gente, não sabemos nada. Claro, nós percebemos que quem anda com Jesus também tem luz e não anda desorientado. Quem anda com Jesus não bate em nada, quem anda com Jesus não se fere. Nós podemos passar por muitas adversidades na vida, mas eu posso-vos garantir uma coisa, porque a Bíblia me garante, nenhuma delas é Jesus quem coloca. Mas em todas elas Jesus cuida. Todas elas o Deus Todo-Poderoso cuida de nós através da luz de Jesus. Então nós percebemos que esta luz da vida é importante. E o teu e o meu papel não é guardarmos a luz de Jesus para nós, bem guardadinha, bem escondidinha. Não. É refletirmos para os outros. Porque os outros precisam dessa luz. Há gente que não sabe que há perdão para as coisas que fez de errado. Há gente que não sabe que há possibilidade de ter uma vida boa. Há gente que não sabe que se pode relacionar com os filhos apenas de uma forma simples, pedindo perdão de uma coisa que fez, ou um filho que não se consegue relacionar com os pais porque não foi capaz de pedir perdão. É essa luz que nós temos que levar. É essa luz para que aqueles que andam desorientados possam começar a estar orientados através da vida de Jesus, do exemplo de Jesus. Olhando para nós, conseguem ver a luz de Jesus. Nenhum de nós consegue chegar ao pé de alguém que nunca ouviu falar de Jesus, ou que até ouviu, mas pensa que Jesus é apenas aquele boneco que está lá nas palhinhas, né, numa determinada data, que fica lá deitadinho ao pé da vaca, do burro, do camelo, do Gaspar, do Belchior. Há gente que pensa que Jesus é só essa figura. E se não formos nós a mostrar, através da nossa vida e do nosso comportamento, que Jesus é muito mais do que um bebezinho em barro, elas não sabem que podem ter essa vida e que podem ter essa diferença. Mas além de Jesus, quando nas Escrituras Sagradas se fala de luz, fala-se de uma coisa muito importante, que é revelação. Repete comigo, revelação. O que é revelação? É quando eu não sei algo e alguém me ensina alguma coisa. Revelação é quando eu não sei. Imagina, eu agora empresto o meu telemóvel a alguém, ninguém vai conseguir entrar nele porque tem um código. Mas eu posso revelar o código. E aí aquilo que parecia que era um segredo, a pessoa tem acesso e consegue ver coisas e consegue usufruir de coisas que não era capaz de fazer. Pode fazer uma chamada de emergência, pode fazer qualquer coisa. Mas alguém teve que lhe revelar algo. A Bíblia fala-nos apenas, melhor, não nos fala apenas de informação. A Bíblia fala-nos de revelação do plano de Deus para nós. E a luz fala exatamente isso. Um dos sinónimos de luz é revelação. Mas para nós termos a revelação daquilo que a Bíblia tem para nós, em cada um dos 66 livros, para nós termos esta revelação, nós temos que ter a luz de Jesus em nós. Ou seja, como se costuma dizer aqui em bom português, é tipo a pescadinha de rabo na boca. Eu só consigo ter revelação se tiver a luz de Jesus em mim. E se eu não tiver a luz, não consigo ter revelação. Parece difícil, mas as coisas de Deus são assim. Às vezes são um pouquinho estranhas, mas fazem todo o sentido. Sabes que o não ter revelação é uma das razões pela qual, para muitos cristãos, é difícil ler a Bíblia. Porque, como não tem revelação, é apenas um livro muito grande e a pessoa desiste ao fim de um capítulo, ou 2 ou 3. Quem tem revelação percebe que ali nós estamos a aceder de forma autorizada aos segredos de Deus.
os códigos. Deus dá-nos o código através da luz de Jesus. Deus dá-nos o código através do seu Espírito Santo para nós podermos pegar na sua palavra e entender o que Deus quer fazer com cada um de nós. E entender, por exemplo, que é um momento de cura na igreja. É uma revelação que Deus deu através do Espírito Santo à pastora. Um momento de cura. Não é porque está escrito num guião. Não. Claro que nós sabemos que em Isaías diz, pelas suas pisaduras nós estaremos sarados. É uma declaração, uma profecia sobre Jesus, que ele seria levado como cordeiro ao matador, mas não iria gemer, iria estar desfigurado, o seu rosto era massacrado. Isso está escrito. Mas quando o Espírito Santo nos diz, é hoje, é uma revelação que ele nos está a dar e nós apropriamos essa revelação e fazemos aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, é um privilégio nós termos essa revelação e passarmos essa revelação a outros como através da luz de Jesus em nós. Eu só consigo passar uma revelação que a Bíblia tem para mim. Eu não posso chegar ao pé de ninguém e dizer aqui, olha, lê aqui em Isaías. A pessoa lê, mas não lhe diz nada. Mas se eu resplandecer a luz de Cristo, quando eu falo isto, alguma coisa acontece, porque o Espírito Santo começa a funcionar nessa pessoa e a pessoa começa a perceber, é verdade, há uma coisa que eu não tinha estado a ver ainda. Amém? Parece complicado, mas as coisas de Deus não são complicadas. Nós é que às vezes não conseguimos entender. Portanto, é um privilégio para mim, é um privilégio para cada um de nós, sermos esses refletores da sombra, da vida, da luz de Jesus para todos aqueles que nos rodeiam. Pergunta. É bom a gente às vezes também fazer umas perguntas. Porquê é que acham que Jesus foi chamado de luz? Por que será que Jesus foi chamado de luz? Nós podemos ler ainda mais versículos, mas eu vou-vos só ler um versículo para mostrar porque é que Jesus foi chamado de luz. Porque Jesus é apresentado de forma clara como aquele que revela ao Pai. Abra a Bíblia comigo em João. Primeiro a João, no capítulo 1, não é o Evangelho de João, é a primeira carta de João, capítulo 1, verso 5. O Senhor Jesus não é só apenas chamado de luz, ele revela o Pai. Tudo o que Jesus fez foi para revelar o Pai. Vamos ler, então, 1 João, capítulo 1, verso 5. Diz assim: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Ou seja, Jesus está a dizer que a mensagem que ele tem é que Deus, o próprio Deus, é luz, nele não há trevas. Ou seja, se ele é luz, não pode haver trevas. Não é? Se eu acendo uma lanterna, ali tenho luz. A sala ao lado pode estar sem eletricidade, mas ali eu tenho luz, ali não há trevas. Da mesma forma, se eu desligar a lanterna, não é porque ela estava ligada antes que a sala passou a ter luz. A sala volta a ficar em trevas se eu desligar essa lanterna. Portanto, e o que o Senhor nos diz aqui de forma clara é que Deus há luz, é luz e nele não há trevas. E se nós lermos os Evangelhos com atenção, com detalhe, os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos perceber claramente que Jesus diz qual é o propósito dele na Terra. O propósito de Jesus, se calhar vou-te chocar, mas o propósito de Jesus nunca foi curar os enfermos. O propósito de Jesus nunca foi libertar os oprimidos. O propósito de Jesus nunca foi fazer a multiplicação do pão e dos peixes. O propósito de Jesus nunca foi mandar Pedro pegar um peixe e tirar de lá da boca dele uma moeda para pagar os impostos. Esse não foi o propósito de Jesus. Isso são consequências da vida de Jesus sobrenatural na Terra. O propósito de Jesus foi apenas um só, que foi revelar o Pai. Era o que Jesus dizia. Eu só faço o que vejo o Pai fazer. Eu só falo o que ouço o Pai dizer. Esse foi o propósito de Jesus. Claro, sendo Deus encarnado, cheio do Espírito Santo, depois de passar 40 dias e 40 noites no deserto, claro que Jesus, por onde passava, multidões eram transformadas e tocadas. Os mortos ressuscitavam, os cegos passavam a ver. Claro que sim, mas esse não era o propósito. Essa era a consequência dele estar cheio da luz de Deus. Esse era o propósito que Jesus tinha, que era revelar o Pai. Então o Senhor nos diz lá, acho que é em João 5, exatamente isso, que eu só vim fazer o que vejo o Pai fazer, eu só vim falar o que vejo o Pai falar. Por isso é importante nós entendermos, cada um de nós, que Jesus, a luz do mundo, veio para revelar o Pai. Jesus não veio para nós termos vida eterna. Esse é um plano de Deus.
Jesus veio para revelar o Pai. E como é que Jesus revela o Pai? Subindo à cruz, para que tu e eu possamos ter a vida eterna. O objetivo é revelar o amor de Deus. O objetivo é revelar a graça de Deus. O objetivo é revelar a preocupação que Deus tem com cada um de nós, que é um Deus que não dorme, é um Deus que não descansa, é cuidar de nós. Essa é importante, é a importância. E nós temos que perceber isso, porque da mesma forma que a Bíblia associou a questão da luz à pessoa de Jesus, a Bíblia está a associar a questão da luz a mim e a ti, enquanto Igreja de Jesus. Essa é uma responsabilidade que nós temos. Não é uma coisa que a gente diga assim, não, eu vou à igreja ao domingo, agora não tenho mais nada a ver com isso. Não. Eu de domingo a domingo tenho a responsabilidade de resplandecer a luz de Jesus onde eu estiver. Começando na igreja, em casa, onde eu estiver. Quando eu vou às compras, onde eu estiver, eu tenho essa responsabilidade. Porquê? Porque se eu resplandecer a luz de Jesus, se tu resplandeces a luz de Jesus, nós estamos a fazer o quê? Estamos a cumprir o propósito de Jesus, que é o quê? Revelar o Pai. Pensa assim. Deixa-me fazer daqui para lá que é mais fácil. Temos Deus, tem um propósito sobre toda a humanidade, um plano sobre a humanidade. O que é que Jesus faz? Jesus revela a vontade do Pai. Jesus revela quem é Deus. A luz de Jesus brilha em mim, o que é que eu faço? Estou a revelar a vontade do Pai. Isto é aritmética simples. As coisas de Deus não são complicadas. Portanto, mas eu sou um humilde cristão, eu só tenho a 4ª classe, eu não tenho nada. Tens a luz de Jesus. Estás a revelar a palavra de Deus, estás a revelar a vontade do Pai. Isso é pouco, isso é muito. É maior que qualquer conta bancária, é maior que qualquer multinacional, é maior que qualquer coisa. Um de nós, simples mortal, vê bem, o amor de Deus é tão grande que nos escolheu, cheios de falhas, cheios de imperfeições, para revelarmos a vontade do Pai. Somos muito importantes para Jesus. Por isso nunca penses que és insignificante. Não aceites que ninguém te diga que és insignificante, que não vales nada. Não aceites isso. A tua vida é preciosa para Jesus. E outros, agora vê, tu estás aqui, Jesus, Pai, quantos podem receber a luz através de ti? Milhares de pessoas. Gente cruza-se todos os dias com dezenas de pessoas. Eu não é? Quem anda de transportes públicos, então, no nosso trabalho, tudo aquilo que nós fizermos, estamos a revelar o Pai a pessoas que se calhar nunca foram a uma igreja e nunca abriram uma Bíblia para ler, nem sabem quem é Deus. Mas nós temos esse papel importante. Por isso a importância de nós sermos luz do mundo. Por isso a importância que a nossa família seja uma referência para aqueles que vivem em trevas. Aquele vizinho que bate na mulher, ou aquela vizinha que bate no marido, que os filhos são dependentes de alguma coisa e trazem problemas em casa. É a nossa casa que pode trazer a luz para essas pessoas. É a nossa casa que, ao refletir a luz de Jesus, pode mostrar que há uma referência chamada Jesus Cristo para aqueles que vivem em trevas. Há uma possibilidade de mudar. Tudo o que hoje está de mal na vida de alguém pode ser mudado. Através de ti ou de mim? Não. Através de Jesus. Quem é o canal para isso acontecer? Tu e eu. Nós não temos o poder de mudar a vida de ninguém. Mas nós temos o poder de, na nossa boca, dizer há um Jesus que muda. E isso é um poder que ninguém tem, só tu e eu. Deus escolheu, através do seu plano, que nós fazíamos parte desse plano. Nós como igreja, nós individualmente. Como? Exatamente. Transmitindo a luz de Jesus, resplandecendo, refletindo a luz de Jesus, para que outros possam conhecer Jesus. Ou seja, vale a pena fazer o que é certo. Amém. Vale a pena fazer o que é correto. Vale a pena fazer o que a Bíblia nos ensina. Porquê? Porque ao fazermos isso, nós podemos ser, como o Senhor nos diz mais à frente em Mateus, testemunhas de Jesus, desde Samaria até aos confins da terra. Como é que eu posso testemunhar Jesus? Refletindo a sua luz. Sendo uma pessoa, ainda ontem orámos por um tema que era a compaixão. Quem esteve na oração ontem lembra-se. Orámos por termos corações compassivos que se preocupam com o outro. Porque o Senhor não nos chama para julgar ninguém. Amém. O Senhor não nos chama para julgar ninguém. O Senhor chama-nos para transmitir a sua luz, resplandecer a sua luz e passar o seu amor para esse. A verdade é que eu tenho a certeza, todos nós, sem tirar nem pôr, se não houvesse alguém que tivesse resplandecido a luz para nós, nenhum de nós estava aqui hoje. Houve alguém com toda a certeza.
Houve alguém que nos mostrou que é possível ser diferente. Houve alguém que nos trouxe uma palavra amiga. Houve alguém que nos trouxe uma direção de Deus. Houve alguém que se calhar um dia colocou as mãos sobre nós quando estávamos doentes e orou e nós percebemos como é possível, eu mudei. Alguém refletiu a luz de Jesus. Por isso nós hoje estamos numa igreja. Por isso nós hoje ouvimos a palavra de Deus e temos interesse em aprofundar. Independentemente do nosso percurso ter sido mais fácil ou mais difícil, houve alguém que brilhou para nós. E ao brilhar a luz de Jesus para nós, isso mudou a nossa vida, mudou o nosso entendimento, abriu os nossos olhos. Não foram só aqueles homens que iam a caminho de Emaús, iam com Jesus ao lado e não reconheciam Jesus. Porquê? Estavam em trevas. Estavam preocupados a contar a história. Vejam bem, eles a contarem para Jesus. Ontem houve um senhor que foi à cruz, que mataram, Ele foi para o túmulo, hoje de manhã não estava. Eles a contar aquela história para Jesus. Porquê é que eles não conseguiam ver que era Jesus? Porque os seus olhos estavam tapados. Com o quê? Com as preocupações do mundo. Com o medo. Como é que vai ser agora? Os romanos vão nos perseguir, vão nos bater, vão nos matar, porque a gente ia às cruzadas de Jesus, como será? Mas quando Jesus sentou com eles e partiu o pão, a Bíblia nos diz que os olhos deles se abriram e reconheceram que era Jesus que estava com eles. A luz de Jesus começou a brilhar para eles. Mas foi preciso eles o quê? Eles crerem. Eu não posso resplandecer a luz de Jesus se eu não quiser. Eu tenho que querer ser essa luz no mundo, esse astro, como diz o apóstolo Paulo, que resplandece a luz de Jesus. Eu tenho que querer o quê? Não me envolver em contendas, discussões, querelas ou murmurações. Eu tenho que tomar essa posição e, claro, ter Jesus no meu coração, ter um coração grato por tudo aquilo que o Senhor fez por mim. Eu sei que hoje em dia nós vivemos numa época em que os valores estão, os valores morais, aquilo que se chama os valores morais, que a Bíblia nos ensina e que a maior parte das leis nos países, pelo menos de ocidentais, são feitas com base nos princípios morais que a Bíblia nos traz. Podem gostar ou não. Os que aí fora se dizem agnósticos, ateus, o que quer que seja. A maior parte da legislação que cada país tem, ocidental, é com base nos princípios morais que a Bíblia nos ensina. Do não matarás, do não roubarás, é tudo com base nisso. Mas a verdade é que nós estamos numa época em que os valores estão completamente invertidos. Não é? A gente vai no trânsito e vemos pessoas a passar um traço contínuo a meter-se à nossa frente, tranquilamente. Nem dizem ai, nem dizem ui. E se a gente não deixa, ainda são capazes de começar ali a querer argumentar o que é que seja, ou arranjar uma briga. Estão a fazer duas infrações. Uma, passar o traço contínuo, uma infração legal, e a outra, uma infração moral. Porque estão a falar mal de mim se eu não deixo passar. Portanto, o mundo está completamente invertido. Hoje violam-se pessoas, violam-se meninas e põe-se na internet as filmagens da violação e acha-se normal. E essas pessoas, o mundo está completamente invertido e essas pessoas nem em prisão preventiva ficam, vão para casa só com o regime de se apresentarem semanalmente, sem entrega de documentos. Ao fim de uma semana já estão em Marrocos, nunca mais ninguém os vai ver. Mas pronto, só eu é que devo ver isto. A nossa justiça não deve estar preocupada. Se calhar os pais da menina estão preocupados, mas a justiça não está. Por isso, o mundo está completamente invertido. É uma geração que abraça os ideais mundanos e do pecado. É normal roubar. Claro que é. Então, é normal passar um traço contínuo. Ainda ontem, contar-vos um exemplo. Ontem fui fazer um exame médico a Lisboa, lá no centro do meu plano de saúde. O Diogo foi comigo, fez o favor de me levar. Saímos do exame, aquilo tem 4 elevadores, quem conhece sabe que tem 4 elevadores, não estava ninguém, carregámos num dos elevadores para descer e afastámos-nos e ficámos à espera de ver qual dos 4 é que abria. Chegou uma senhora com um filho que devia ter pai quê? 12 anos, 13. Chegou a senhora, ficou ali, a porta abriu e entrou com o filho. Não interessa se eu lá estava à espera já 1 minuto ou 2 ou 3. Pronto, entrou. Também não disse nada, não vou gastar o meu latim com quem não tem, com certeza, nenhum nível social. Não é? Entramos e viemos embora. Agora vejam bem, como é que um filho que vê este exemplo de mãe, como é que ele se vai comportar no metro? Vai passar à frente de qualquer pessoa. Acham que ele se vai levantar quando entrar um idoso ou uma senhora grávida num transporte? Não vai. Porque a mãe não lhe ensinou isso. E isto é o normal. Acha-se que isto é normal. Então, nós temos que mudar isso como?
resplandecendo a luz de Jesus. Nós não vamos obrigar ninguém. Eu podia chegar lá e fazer o quê? Podia criar uma discussão. Para quê? Eu prefiro resplandecer a luz de Jesus do que envolver-me em discussões. Não vale a pena. Não vale a pena. As coisas são o que são. E a Bíblia fala-nos exatamente disso. De nós sermos não apenas um bom testemunho, mas de termos a responsabilidade como Jesus tinha. Lembram-se que eu no início disse que nós não somos como Jesus? E não somos. Mas temos a mesma responsabilidade de Jesus. Quando Jesus nos fez sermos irmãos dele, a responsabilidade que nós temos de revelar o Pai passou para nós, não ficou só nele. Isso é algo que é importante e poderoso. E a Bíblia diz-nos que é neste ambiente hostil e difícil, neste ambiente de pecado, que nós deveríamos ter uma responsabilidade diferente e que nós devemos ter uma conduta diferente. Que é o quê? Sermos a luz de Jesus. Sermos homens e mulheres que resplandecem e que brilhamos nas trevas. Sermos luz no mundo. Deixa-me dizer-te uma coisa. Se o teu local de trabalho é cheio de pessoas com maus princípios, com más conversas, o teu papel não é discutir com essas pessoas. O teu papel é orar para que essas pessoas vejam a luz de Jesus em ti e possam mudar. Esse é o nosso papel. O nosso papel não é chegar ao pé de alguém que faz montes de coisas erradas, que rouba, que não sei o quê. Não. O nosso papel é orar por essa pessoa. Obviamente, se ela fizer alguma coisa ilegal, eu, como empregado do mesmo patrão, tenho o dever de chegar ao pé do patrão e dizer, não é estar a ser delator, é dizer, a pessoa está a fazer algo errado para a nossa empresa e ao fazer algo errado vai afetar a credibilidade da empresa e se calhar centenas ou dezenas de postos de trabalho. Mas o meu papel essencialmente é o quê? Orar, refletir a luz de Jesus. Eu garanto-vos que se nós estivermos lado a lado com uma pessoa ao fim de semanas, de meses ou de anos, ela vai chegar o dia em que ela vê a luz de Jesus em nós. E ao ver essa luz de Cristo em nós, ela vai perceber que algo pode ser diferente. E ela muda. Foi assim que eu mudei. Foi assim que tu mudaste. A gente muda quando estas coisas acontecem. Ou seja, nós temos uma responsabilidade muito grande, que é revelar Deus. E isso é algo que é poderoso. Por isso, deixem-me fazer aqui uma pergunta. Uma pergunta não. Eu acredito que depois disto tudo que eu tenho estado a falar, é natural que às nossas mentes venha uma questão que é assim, mas que tipo de luz é que eu devo ser? Como é que eu resplandeço a luz de Jesus? Porque eu não tenho nada aqui, eu não sou o homem de ferro, não é? O homem de ferro, quando abria aqui o coiso, saía a luz. Eu não sou nenhum vingador que tem poderes. Então, que tipo de luz é que eu vou ser? A resposta que a Bíblia nos dá é muito simples. Devo ser exatamente como Jesus era. Com as minhas limitações, mas ser capaz de poder revelar Jesus, revelar o Pai, na minha casa e onde eu estiver. De uma forma simples, exatamente, apenas não entrando em questões, não entrando em querelas, em murmurações, nem em discussões. Para mim, honestamente, perceber que eu tenho esta responsabilidade, eu não sei para vocês, para mim isto gera temor no meu coração. Quer dizer que Deus confia em mim a tal ponto que me deixa resplandecer a luz do Filho. E isso para mim gera um temor muito grande, porque é uma responsabilidade que não é. Porquê? Pensa assim, imagina que eu estou a resplandecer a luz de Jesus para 10 pessoas. Vamos imaginar, há aqui 10 pessoas que estão numa sala escura e quando eu entro nessa sala, elas têm luz e podem viver. Imagina que eu um dia deixo de resplandecer essa luz. Há 10 vidas que podem perecer por minha causa. Jesus não tem culpa nenhuma. Deus não tem culpa nenhuma. É a minha responsabilidade de ser a luz de Cristo. É muito grande. Obriga-nos a policiar-nos, obriga a pensarmos 2 vezes antes de fazermos alguma coisa que não deve ser feito, obriga-nos a ter cuidado, obriga-nos a sermos homens e mulheres muito mais atentos. Porque eu não quero fazer o oposto de resplandecer a luz de Cristo. Eu quero poder resplandecer a luz de Cristo. Para isso eu tenho que ter cuidado para não me envolver em discussões, em situações estranhas que não acrescentam nada na minha vida. E, pelo contrário, podem retirar a luz de Cristo da minha vida e outros passarem por essas trevas novamente. Eu estou a falar em todo o tempo, seja até na igreja, mas em casa, na escola e por aí fora. Isto leva-nos a quê?
É de nós devermos fazer uma profunda reflexão sobre a nossa vida, sobre os nossos comportamentos. Como é que eu mando a comportar em casa? Será que eu, em casa, sou um pai ou uma mãe amoroso? Sou um pai ou uma mãe que ensina os princípios aos filhos? Sou um pai ou uma mãe que impõe a minha autoridade, mas sem autoritarismo? Uma coisa é autoridade, outra coisa é autoritarismo. Uma coisa é o pai ou a mãe impor a sua autoridade, que é correta. Mas quando nós somos autoritaristas ou autoritários, nós estamos a fazer o quê? Como a Bíblia nos diz, estamos a trazer raiva aos nossos filhos. Isso vai provocar um afastamento. Então, eu tenho que ter esse equilíbrio em casa, na escola, no trabalho. Por isso, o que o Senhor Cristo, que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, é que nós temos que mudar a nossa vida de uma forma radical. Nós não podemos ser mais as pessoas que éramos antigamente. Por isso é quando a gente se converte e aceita Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, a nossa vida se ia para aqui, tem que dar uma volta de 180 graus e tem que virar para aquele lado. Não podemos continuar no mesmo caminho, não podemos continuar a ver as mesmas coisas, não podemos continuar a pensar da mesma forma, não podemos continuar a ter comportamentos iguais, porque ao fazermos isso, nós não estamos a refletir a luz de Jesus. E eu quero ser esse refletor de Jesus. Deixa-me dizer-te uma coisa de forma clara. Deus não tem um plano B para a humanidade. Deus tem um plano A. O plano A foi enviar Jesus para morrer por mim e por ti, para que eu possa resplandecer a luz dele. Esse é o plano A que Deus tem. Se eu não estiver dentro desse plano A, eu não estou a cumprir o propósito que Deus tem para mim. Por muito chato que possa ouvir uma coisa destas, se eu não entendo o papel que Deus tem para mim, eu estou fora do plano de Deus para a humanidade. Se calhar posso ser um cristão bonzinho, faço muitas coisas boas, mas não faço o mais importante, que é revelar Deus. Se eu deixo de revelar Deus, eu estou a ser apenas alguém com princípios melhores do que os outros, mas não estou a cumprir o plano A que Deus tem para a humanidade. E isso é importante nós percebermos. Porque o Senhor enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o que nos diz lá em João 3,16. Então nós temos que perceber que a responsabilidade de nós como igreja e de nós individualmente é exatamente essa. Nós não devemos lidar com a fé, nem com a vida cristã, como se fosse uma brincadeira, tipo, hoje sou santo, amanhã não me apetece ser. Hoje sou santo, amanhã vou brincar com coisas de Deus. Não, nós temos que ser constantes e coerentes. Nós não podemos brincar com essas coisas. Eu sei que se calhar alguns de nós poderão estar a pensar, será que o pastor não está a exagerar um pouquinho? Não estou. Eu estou a ser radical com a palavra de Deus. É o que a palavra de Deus me ensina, a ser radical. Dizer sim, sim, não, não. Sabem que na Bíblia não há, ou há coisas que estão nas trevas sem luz, ou há coisas com luz. Não há coisas no meio. As coisas são claras, não há tons de cinzento, não há. Ou é luz ou é trevas. É isso que a Bíblia nos ensina. Mas podes pensar assim, mas como é que eu sei que é verdade e que Jesus espera de mim que eu reflita a sua luz? Vou-te mostrar isso à luz da Bíblia. Pode ser? Então abre a tua Bíblia comigo em João, Evangelho de João, capítulo 20, no verso 21. Eu estou quase a terminar. Vamos ver o que o Senhor Jesus nos diz em João 20, 21. Olha o que o Senhor Jesus está a dizer para ti. É para ti e para mim. O que Ele está a dizer aqui. Diz assim. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Ou seja, Cristo está aqui a dizer de uma forma clara que conta connosco para levarmos a sua luz ao mundo. Nós temos que ser capazes de perceber o que o Senhor Jesus tem para nós e o que Ele espera de nós. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. É isto que Jesus está a dizer de forma clara. O Senhor conta connosco. O Senhor conta connosco para levarmos a sua luz ao mundo. E o que o Senhor está a dizer de forma muito simples é que, vê bem como Deus é bom. O que Jesus está a dizer é, com os mesmos recursos que o Pai me enviou, eu vos envio ao mundo. Quais são esses recursos? Finanças? Não. Espírito Santo. O que o Senhor Jesus está a dizer é, o mesmo Espírito Santo que me ajudou, é o mesmo Espírito Santo que te vai ajudar a saber fechar a boca, a saber não ouvir
não ouvir coisas que não interessam. O mesmo Espírito Santo vai ajudar a ser capaz de orar por alguém quando vês uma pessoa na rua a chorar, num transporte público a chorar, num local de trabalho, uma pessoa desiludida. É esse mesmo Espírito Santo. Porque há um lugar onde nós podemos brilhar. E esse lugar, como a Bíblia nos diz, é todo o lugar onde o nosso pé pisar. Todo o lugar onde a planta do nosso pé pisar. Esse lugar o Senhor nos dá, o Senhor nos entrega. Então é nesse lugar que nós podemos e devemos resplandecer a luz de Cristo. Nós não podemos mais continuar a ser o cristão 007. Conhecem? O cristão James Bond. O cristão que é agente secreto, que ninguém sabe que é cristão. Nós não podemos mais continuar a ser esse cristão tão secreto, que nem Jesus sabe que nós somos crentes. Um dia, quando a gente chegar ao céu, o Senhor vai lá ao livro da vida, encontra o nosso nome. És mesmo tu? Nunca vi nada. E a gente diz, missão impossível, eu era o agente secreto. Então, onde é que resplandeceste a luz do meu filho? Não, eu era tão secreto, que nem a luz cá chegava. Nós temos que mudar, não podemos ser assim tão secretos. Por isso é importante nós orarmos pelas famílias, por isso, desde o início que a arca nasceu, que o Senhor criou a arca, o Senhor nos disse logo, o Senhor criou a arca, a 1 de novembro de 2020, foi quando a arca se levantou oficialmente. O Senhor nos disse logo, no mês de março, todos os anos, é o mês que vocês tiram para orar pelas famílias. Porquê? Porque é importante orar pelas famílias. E quem está connosco desde o início sabe que não há um ano que a gente falhe. Todos os anos. Pode ser mais difícil, pode ser mais fácil, pode ser mais cansativo ou menos cansativo. Todos os anos nós oramos durante o mês de março pelas famílias. Porquê? Porque famílias fortes produzem o quê? Igrejas fortes. Famílias fortes podem transformar esta nação. Famílias fortes podem colocar um de nós em contacto com alguém que seja uma autoridade desta nação, uma conexão com alguém que esteja na Assembleia da República, com alguém que seja uma autoridade na Câmara, uma autoridade na política, uma autoridade num hospital, na polícia. E se nós conseguirmos levar a luz de Jesus para uma dessas pessoas, vejam quantos milhares de pessoas são impactados por algo tão simples como é a minha vida ou a tua vida. Sermos capazes de fazer isso. Só que as famílias também só são fortes se cada um de nós individualmente for forte. Não vale a pena um ser forte e o outro não ser. A família fica desequilibrada. É uma família que não funciona bem. Até não há problema nenhum no relacionamento familiar, mas não é uma família forte. No dia em que vem a adversidade, no dia em que vem o problema, no dia em que vem a doença, no dia em que vem algo que a gente não está à espera, se a família não for forte, a nossa família mais íntima, ou a família de Jesus onde nós estamos, se não formos fortes, a gente vai-se abaixo, porque a gente não consegue aguentar. Hoje faço 2 meses que vim para casa. Tive alta no dia 30 de janeiro. É um milagre estar aqui já hoje, né? E em pé este tempo todo, e estou bem. Não estou cansado, estejam descansados, não há problema. Está tudo controlado. Mas só é possível isto porque houve uma igreja forte que orou muito para que Deus se movesse na minha vida. E eu sei que daqui a 5 meses vai ser melhor ainda. Daqui a 6 meses, quando chegar ao verão, sei que vai estar tudo muito melhor. Porquê? Porque a minha família humana, natural, não se desagregou e a família espiritual que somos nós não se desagregou. Pelo contrário, se fortaleceu. Cada um ajudou o outro na fraqueza, na dificuldade, no medo, no receio. E a oração move. A oração move Deus. Como eu costumo dizer, eu sei que às vezes isto pode chocar, Deus não se move pelas nossas necessidades. Deus move-se pela nossa fé, pelas nossas orações. E isso é fundamental. Por isso nós temos que ser fortes individualmente e resplandecermos a luz de Cristo. Vou-te pedir para abrir a Bíblia mais uma vez, para vermos o que o Senhor Jesus está a falar connosco de uma forma bem direta. Livro Mateus. Desculpa que eu não disse. Mateus capítulo 5. Vamos ler do verso 14 ao 16. Deixa-me abrir aqui. Mateus 5, do 14 ao 16. Olha uma coisa que o Senhor Jesus nos está a dizer de forma bem direta. Diz assim no verso 14. É para ti e para mim que o Senhor está a falar. Amém? Vós sois a luz do mundo. Estás a ouvir o que Jesus está a dizer?
Tu és a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Agora vê o verso 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? O que é que o Senhor nos está a dizer? Quando eu resplandeço a luz de Jesus, quem está ao pé de mim vê as boas obras que eu faço. Atenção, a gente não somos salvos pelas boas obras. Somos salvos pela graça mediante a fé. Mas as boas obras são importantes para quê? Para atrair outros para Jesus. E as más obras fazem o quê? Afastam outros de Jesus. Quando nós vemos escândalos, como acontece muito, infelizmente, com algumas igrejas que só têm como objetivo angariar finanças. Quando nós vemos escândalos acontecerem nesses lugares, o que é que acontece? A igreja perde a sua credibilidade. E quem estava perto de Jesus faz o quê? Infelizmente afasta-se. Jesus tem alguma culpa? Nenhuma. Mas a pessoa que um dia resplandeceu luz, deixou de resplandecer. E há uma multidão de pessoas que ficam tristes, que ficam feridas. Todos nós já fomos feridos na nossa caminhada cristã. Foi ou não foi? Por atitudes incorretas de pessoas que manipulavam, que tentavam fazer coisas que não deveriam. Porque o ser humano falha. Mas quando nós nos esforçamos para fazer como aqui o Senhor diz, resplandecer a vossa luz diante dos homens, nossa que vem de Jesus, porque assim estamos a glorificar o Pai que está nos céus. Este é o que o Senhor tem para nós. Repara bem este detalhe maravilhoso. O Senhor diz que Ele, que é a luz do mundo, não é? Diz ao mesmo tempo que tu e eu também somos a luz do mundo. Porquê? Porque nós somos irmãos, nós estamos ligados através do Espírito Santo. Tudo o que eu fizer, cada vez que eu der uma água a quem tem sede, estou a resplandecer a luz de Jesus e a glorificar Deus. Cada vez que eu vestir uma pessoa que não tem roupa, eu estou a glorificar Deus que está nos céus. Toda vez que eu ajudar um órfão, uma viúva, um mendigo, eu estou a resplandecer a luz de Jesus e a glorificar Deus que está nos céus. Vou para o céu por causa disso? Não. Mas atrai pessoas para Jesus. Mostre como é o amor de Jesus. Mostre a importância de nós estarmos envolvidos com Jesus. Mas eu posso ter essas obras todas boas e não ir para o céu. Posso. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é eu fazer tudo como Jesus manda fazer. E aí eu irei para o céu, independentemente das boas obras serem muitas ou serem poucas. E isto é importante porque o Senhor Jesus conta connosco, com a nossa vida, com a tua vida, com a minha vida, para mostrarmos quem é Deus ao mundo. Só assim nós podemos inverter esta geração perversa e corrompida que está aí fora. Só assim nós podemos mostrar que não se deve roubar, que não se deve matar, que não se deve mentir, que não se deve falar mal de pessoas, que não se deve caluniar, que não se deve invejar. Só assim nós podemos mudar o coração dessas pessoas. Como? Através do nosso exemplo. Por isso o nosso papel é poderoso, é importante. Mas o Senhor não fica por aqui, porque Ele nos diz para não ficarmos escondidos. De que é que serve eu ao domingo? Posso brincar um pouquinho agora? De que é que serve eu ao domingo estar na igreja? Adorar é bom. Louvar, abraçar os meus irmãos todos. Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. E na segunda-feira, a minha luz está escondida debaixo do alqueire, a minha luz está escondida debaixo da mesa e ninguém no meu local de trabalho sabe que eu sou a luz de Jesus. Porquê? Eu sou aquele que conta as piadas mais horríveis e feias. Eu sou aquele que brinco com coisas que não se deve brincar. Eu sou aquele que falo mal das pessoas que têm necessidade de ser incluídas por terem uma deficiência e eu não me cuido disso. De que é que me serve ao domingo eu ser glória, aleluia, e na segunda-feira eu não resplandecer a luz de Jesus? Lamento informar, não serve de nada. Somos apenas o quê? Como no outro dia foi aqui pregado, somos fariseus, sepulcros caiados, em que falamos muito para Deus, mas não demonstramos Deus na nossa vida. O Senhor não nos chama para isso. O Senhor chama-nos para falarmos com Ele, claro, mas para demonstrarmos a nossa vida através da luz de Jesus, que há diferença. E o Senhor nos diz uma forma... Espera que eu agora perdi-me aqui no versículo. Uma forma de como é que nós podemos resplandecer a luz de Jesus. Vou-te pedir para abrir a Bíblia mais uma vez. Hoje trouxe muitos versículos
que é para nós percebermos a ligação disto tudo. Em 1 João, capítulo 4, verso 12. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 12. Vamos ver qual é a forma mais simples de eu poder resplandecer a luz de Jesus. Diz lá assim, 1 João, capítulo 4, verso 12. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós à expressão plena. Amém. O que é que o Senhor nos está aqui a dizer de uma forma tão simples? É o amor que nós temos que refletir, a luz de Jesus através do amor. Lembram-se que quando os escribas uma vez tentaram apanhar Jesus, assim meio na curva, foram-lhe perguntar qual dos mandamentos era mais importante. E Jesus ali trocou-lhes logo as voltas, porque brincou com eles e disse, o mandamento mais importante são 2. Portanto, eles ficaram logo ali sem base para discutir o que quer que seja. Então a gente pergunta qual é dos 10 o mais importante e ele diz que são 2. E Jesus explicou que não tinha nada a ver com aqueles 10. É amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É isso que o Senhor Jesus nos diz aqui. Nesta passagem, depois eu sugiro até que possam ler em casa este capítulo 4, que é um capítulo lindo. O Senhor está-nos a falar, através de João, do amor do Pai que enviou o Filho. Até que chega ao verso 12, ele está a falar do amor de Deus que enviou o seu Filho. E depois está-nos a dizer que nós podemos refletir a luz de Jesus através do amor que o nosso coração possa ter para com os meus irmãos. Mais uma vez, não só os irmãos da igreja, mas os irmãos em todo o lado. Aquelas pessoas com quem a gente se cruza. Se houver amor, se nós conseguirmos transmitir esse amor, essas pessoas estão impactadas. E é importante, e se nós percebermos isso, nós sabemos pela Bíblia que nem Moisés, que teve 40 dias e 40 noites com o Senhor no Monte de Sinai, nem Moisés conseguiu ver Deus. Porque ele pediu, e o que é que o Senhor lhe disse? Não podes olhar para a minha face. Se olhares para a minha face, certamente morrerás. O que é que Deus diz? Mas quando eu passar por trás de ti, na fenda da rocha, sem entrar em grandes detalhes teológicos, podes-me ver as costas. E o que a Bíblia nos diz depois é que Moisés ficou com o rosto a resplandecer o quê? Luz. É impossível estarmos perto de Cristo e não resplandecermos luz. Moisés esteve com Deus perto dele. E Moisés, quando desceu do monte, o Monte Sinai é uma coisa grande, demora-se muitos dias a subir e a descer, não são horas. A pé, ele não levou camelo, a Bíblia não nos relata isso. Ele, quando chegou cá abaixo, ainda tinha o rosto cheio da luz de estar com Deus. Portanto, a importância de fazer isso. Só que Deus decidiu que havia uma forma de eu e tu, diferentemente do que Moisés fez, podermos ver Deus. E a forma de vermos Deus é através de Jesus e da luz que Cristo resplandece. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, no meio da maior batalha onde a gente possa estar, e nós conseguimos perceber ali a luz de Cristo, nós estamos a ver Deus e o seu amor. Não precisamos de esperar que Deus passe nas nossas costas, não precisamos de esperar que haja uma fenda da rocha onde a gente se esconder. Quando nós olhamos para a luz de Jesus, nós conseguimos ver Deus, conseguimos ver o amor de Deus. Então nós temos que fazer o quê? Temos que decidir. Temos que tomar uma decisão simples, que é ou eu resplandeço a luz de Jesus ou não resplandeço a luz de Jesus. Como é que eu resplandeço a luz de Jesus? Cumprir, obviamente, os princípios que Jesus nos ensina e andar em amor e em perdão. São duas palavras que devem andar a par e passo. Amor e perdão. Porquê? Porque todos nós falhamos. E se nós ficarmos agarrados à nossa justiça, não, eu é que tenho razão. Não, ele mexeu no meu casaco, eu é que tenho razão. Não, agora não vou perdoar. Pensa bem. Isso tem algum significado para nós? A gente às vezes prende-se a coisas tão picuinhas, para não dizer mesquinhas, que é uma palavra mais forte. Tudo bem, aquela pessoa fez-nos mal, aquela pessoa... E o que é mais importante? É eu resplandecer a luz de Jesus ou ficar agarrado àquilo? Eu acho que é mais importante eu resplandecer a luz de Cristo. Então eu devo andar em amor e em perdão. Amo o meu próximo como a mim mesmo. Vou criar aqui um novo mandamento. Perdoo o próximo como eu gosto de ser perdoado por Deus. Porque a gente gosta de ser perdoados por Deus. A gente gosta, quando faz uma asneira, de se ajoelhar e ir lá, Senhor, não volto a fazer isso, me perdoa. A gente gosta ou não gosta?
Então, o mesmo perdão que eu gosto que Deus me dê, é o mesmo perdão que eu devo dar ao meu próximo. E nós, se andarmos em amor e em perdão, nós temos claramente a resplandecer a luz de Cristo e as pessoas são impactadas. E se nós amarmos o próximo como a nós mesmos, eles vão conseguir ver Deus através de nós. Viu o que é fantástico? Eles olham para mim ou para ti, com as nossas falhas, vão conseguir ver a luz de Jesus e nós estamos a revelar o Pai. Porque o Pai é um Pai que ama, é um Pai que ensina, é um Pai que cuida. E quando nós transmitimos a luz de Jesus, as pessoas vão ver Deus, vão ver a forma como Deus pode agir nas suas vidas. Esta foi a forma que Deus escolheu para nós fazermos parte da construção do seu reino. Esta foi a forma que Deus criou para que eu e tu pudéssemos ter este papel tão fulcral de trazer a palavra de Deus, trazer a vida de Deus a cada um. Mas para isso nós temos que mudar, para isso nós temos que fazer coisas de formas diferentes, para isso nós temos que não apenas viver em obediência à palavra de Deus, mas nós temos que viver de forma a ser instrumentos de Deus para todos aqueles que se juntam a nós, todos aqueles que nos conhecem, todos aqueles que têm de forma alguma uma ligação connosco. E isso implica o quê? Termos que andar em amor e perdão diariamente. Não, eu só perdoo às quintas-feiras. De segunda à quarta não perdoo ninguém e de sexta à quinta também não. Não, a gente tem que perdoar diariamente. Porque todos os dias alguém nos vai fazer com certeza alguma coisa que a gente não gosta. Todos os dias alguém vai ter uma atitude que a gente não gosta. O que é que o apóstolo Paulo dizia no início? Sem murmurações, sem queixas, sem contendas, sem discussões, sem querelas. O que o apóstolo Paulo nos diz no início da carta aos Tessalonicenses. Se nós fizermos isso, quer dizer que temos que andar em perdão e em amor. Tem que haver este equilíbrio do perdão e do amor para resplandecer a luz de Cristo. E aí nós conseguimos mostrar quem é Deus, porque as querelas e as discussões não fazem parte de Deus. Amém. Podemos ficar de pé para terminarmos. Nós fazemos parte do plano de Deus, mas isso implica termos uma identidade com Cristo, que é importante. Vamos orar. Podemos fechar os nossos olhos para orarmos. Senhor meu Deus, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos, Pai, pela minha própria vida, para que esta palavra que Tu nos ministraste não seja uma palavra que entra por um lado e que sai pelo outro, mas que seja uma palavra que traga transformação, que traga mudança nas nossas vidas. Meu Deus, eu quero ser instrumento Teu nesta terra. Eu quero ser aquele que reflete a luz do Teu Filho Cristo. Eu quero ser aquele que consigo revelar através do amor e do perdão diariamente. Eu quero ser aquele, Senhor, que não se importa mais com a sua própria vontade, mas importa-se sim em que os outros possam conhecer Jesus através da minha vida e possam conhecer quem Deus é através da minha vida. Por isso, Senhor, eu te peço que através do Teu Espírito Santo possas vir trabalhar nas nossas vidas. Eu sei que às vezes não é fácil nós mudarmos radicalmente de um dia para o outro, não é fácil nós sermos transformados de uma forma tão radical. Mas nós hoje te queremos dizer, Senhor Jesus, eis-nos aqui, usa a nossa vida. Queremos ser diferentes, queremos ser homens e mulheres, queremos ser pais e mães, queremos ser filhos e filhas que obedecem à Tua palavra e que querem trazer a luz de Cristo a todos aqueles que estão connosco. Todos aqueles que estão na nossa casa, que estão na nossa parentela, na nossa escola, no nosso local de trabalho. Que esses homens e mulheres, que esses adultos, que essas crianças, que esses jovens possam ser impactados pela nossa vida, Senhor. Muda-nos, mostra-nos, Senhor. Mostra-nos que às vezes nós estamos agarrados a princípios que são falhos, estamos agarrados a princípios que não são adequados, estamos agarrados até a princípios religiosos e mantemos ali presos, engaiolados mesmo, quando Tu nos queres libertar, porque a Tua Bíblia nos diz que o Filho do Homem veio para nos libertar e nos libertou através do Seu amor, através da Sua graça, do sacrifício que fez na cruz do Calvário. Por isso eu oro hoje, Senhor, pela nossa libertação no mundo espiritual, que a gente não fique presos ao passado, que a gente não fique presos às feridas que nos fizeram, que a gente possa ser livres hoje, seja feridas dos nossos pais, dos nossos avós. Meu Deus, que a gente hoje possa sair daqui libertos, prontos para sermos uma lua que resplandece a luz de Cristo. Homens e mulheres simples, falhos, mas que resplandecem a luz de Jesus. É isso que eu oro, Senhor, que possas tocar nos nossos corações, que possas ouvir o nosso clamor, que nos possas ajudar. Espírito Santo, Deus vivo,
Tu és o único que pode tocar em cada um de nós. Tu és o único que nos pode trazer vida. Tu és aquele que pode chegar ao nosso coração e tirar o que está lá que é errado, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração que ama, que perdoa. E eu oro, Senhor, para que a partir de hoje, cada homem, cada mulher, cada marido, cada esposa, cada pai, cada filho, cada neto, cada avô, possa ser cheio desse amor e desse princípio revelador da presença de Jesus, revelando e glorificando o Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, não podemos mais continuar a viver apenas como um cristão que vem ao domingo à igreja, que gosta, que ama estar na presença de Deus com os seus irmãos, mas que depois de segunda a sábado é um cristão 007. Eu oro para que isso termine hoje nas nossas vidas, para que a gente tenha essa alegria em partilhar vida uns com os outros, para que a gente tenha alegria em partilhar a tua presença e os teus princípios através do nosso amor e do nosso perdão. É o que eu oro no nome santo de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém.